Jesus conta uma parábola que não é uma história nem uma crônica, mas tem um objetivo, uma moral, e é clara. Qual é? E sempre quando vem uma parábola, antes, no início do texto, da perícope ou no final, geralmente os evangelistas, para que não erramos na interpretação, já nos dá o sentido. A parábola de hoje, ela foi contada num objetivo. Repitam comigo: mostrar a necessidade de rezar sempre, e nunca desistir. Vamos de novo, povo de Deus. Quero ouvir vocês, toda a igreja. Quero fazer ecoar, sentir ecoar essa igreja. Mostrar a necessidade de rezar sempre, e nunca desistir. Esse é o sentido da liturgia de hoje. Mas vamos começar, antes de ir para a continuidade do Evangelho, a primeira leitura. A primeira leitura, nesta mesma linha, motivo pelo qual está no texto e assim foi escolhida do Êxodo, é que havia uma briga entre Israel e os amalecitas. Os amalecitas eram uma tribo que vivia no deserto remoto e foi a tribo que mais dificultou, uma das que mais dificultou a entrada de Israel na terra prometida, negando-lhes água, guerreando, saqueando as caravanas. Então havia uma rivalidade muito grande entre eles. E no entender de Israel, era uma tribo que atrapalhava o reino dos céus, a entrada da terra, o projeto de Deus. Por isso eles se colocam a guerrear. Hoje, a partir de Jesus Cristo, nada justifica a guerra, nem a violência, nem a morte. Mas o povo do Antigo Testamento era um povo guerreiro, um povo cruel. Eles entendiam assim. Mas neste contexto, os amalecitas eram fortes. Israel não era tanto. E se colocaram em combate. O texto tem um objetivo de mostrar quem deu a libertação do povo de Israel. Foram os arcos, os cavalos, as espadas? Não. Foi força humana? Também não. O objetivo desse texto é mostrar que foi Deus que os libertou. De que forma? Moisés pede para Josué pegar alguns dos homens e ir para a guerra. Mas era uma guerra desigual. Israel iria perder. Enquanto Moisés sobe e diz: eu vou estar rezando. E é emblemático esse aspecto, porque Moisés, com os braços elevados, diz que Josué estava ganhando a guerra. O problema é que Moisés se cansava e baixava os braços, e a batalha ficava favorável aos amalecitas. Foi quando dois ajudantes, Arão e Ur, tomaram uma decisão: vamos colocar Josué numa pedra e vamos ser uma âncora, vamos segurar o braço de de Moisés. E ele ficou até o final do dia, diz o texto, até o anoitecer, com os braços elevados. Qual o significado, o simbolismo? Ele ficou em oração. Enquanto ele rezava, o povo ganhava. A batalha era de vitória para Israel. O que está nos dizendo? Nós vivemos uma batalha.
Não uma guerra nem contra os amalecitas, e nada justifica a morte, já disse e repito, o nosso Deus é o Deus da liberdade. Mas nós vivemos batalhas contínuas, batalhas, eu diria, exemplifico, batalha pela vida. Vivemos a batalha contra os nossos maus desejos, vivemos a nossa batalha contra a vingança, nós vivemos uma batalha em favor daqueles que necessitam, os empobrecidos, vivemos uma batalha seja de fundo pessoal, quanto de fundo humanitário, batalhas atuais. E como nós poderemos proclamar a vitória? Como nós avançaremos? Como nós iremos vencer os dragões com que lutamos? Os males que investem contra nós? Sozinhos não venceremos. Não vamos confiar nos cavalos, nas espadas e nos nossos arcos. Confiemos no Senhor, braços elevados, orantes. Essa imagem também é muito forte para a intercessão, uma das dimensões da oração, e faz parte da obra Evangelizar é Preciso, e nós temos feito braços elevados em oração em favor dos doentes, mãos elevadas em oração em favor dos deprimidos, mãos elevadas em favor daqueles que estão angustiados, aqueles que estão com problemas financeiros, por aqueles que se recomendam às nossas orações. Esse é o sentido da primeira leitura de uma forma muito clara. Moisés, o intercessor, aquele que intercede a Deus, como nós devemos interceder nas nossas batalhas. Filhos, e o texto diz, e é claro o texto em nos mostrar, que Moisés, depois que ficou pesada, pegaram uma pedra, colocaram embaixo dele, para que se sentasse, e Arão e Hur, e cada um do lado sustentava as mãos de Moisés. Nós precisamos pedir: Deus, mande seus anjos, Deus, de alguma forma, nos sustente de mãos elevadas, nos sustente em prece. E é impressionante, meus irmãos, que suas mãos não se fadigaram até o pôr do sol, até o anoitecer. Significa que até o fim da vida, até o momento de passarmos deste para outro lugar, o fim da nossa existência, nossas mãos têm que estar elevadas. É o poder da oração, é o poder da intercessão. Se por acaso estivermos fraquejando, e às vezes nós nos sentimos em situações em que aparentemente não daremos conta, e não damos mesmo. Às vezes nós estamos em situações, circunstâncias, que é notória a nossa perda, é notória a nossa frustração. Recorrer a Deus, clamar aos céus. Então nos perguntemos: somos uma pessoa que estamos com os braços elevados, entregando a nossa vida, nossa luta, nossa batalha a Deus? Temos persistido mesmo quando em certos momentos, como Josué, alguns momentos passou a perder, em levantar a mão de novo clamando? Porque uma coisa é clamarmos, mas quando não vemos o imediato em nossa vida, continuar com a mão estendida, continuar confiando no Senhor. Quando cansar nossas mãos, abatimento, falta de consolação, incredulidade que vai fadigando, tibieza, tudo isso em relação a Deus. O mundo está hoje cansado, fadigado.
Será que nós lembramos que a nossa missão é confiar no Senhor? É por isso que o Salmo vem dizer tão forte: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. É o socorro em nossas vidas, o socorro no mundo vem de Deus. Neste contexto, podemos ir para o Evangelho. Fica claro Moisés, o homem de oração. Fica claro Moisés, o intercessor, o que nós devemos ser. Já no Evangelho, Jesus começa dizendo o porquê vai contar as parábolas. Ele quer enfatizar, e Lucas o faz para a sua comunidade nos anos 80, perseguida. Já começa nos anos 80 uma forte perseguição, é o início da grande perseguição. Lucas está querendo lembrar como passar por uma perseguição, como passar pelo que eles irão enfrentar. E aí Lucas lembra desta frase de Jesus: necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Não é por acaso que neste mês, falando de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi missionária sem ter saído do convento enclausurado, se tornou padroeira das missões pela oração. Não por acaso, Santa Edviges, que se celebre, e se celebra Santa Maria Margarida Maria Alacoque, mas Santa Edvige dos endividados, que é exatamente recorrer a Deus nas nossas questões temporais. Jesus conta uma parábola. Lembre-se, e não me canso de dizer, que nós não podemos pegar uma parábola e tentar achar nome, interpretação por interpretação. Se, por exemplo, fizéssemos isso hoje, nós iríamos colocar o juiz iníquo, o juiz que não temia a Deus e de coração duro, como se fosse Deus. Então não bate. Por isso eu tenho batido. Parábola, ele tem um sentido figurado, ele tem um sentido de dar uma moral, mas não é uma história, uma crônica. E nesse contexto mostra uma viúva que não estava sendo atendida nos seus pedidos. Ela procurava o juiz não lhe atendia. O que Jesus está dizendo e começa a dizer com isso, não é que Deus é um juiz iníquo, mas quantas orações nós fazemos e parece que Deus não atende. Eu vou usar a palavra silêncio de Deus. Quantas coisas estão no mundo que estão erradas, pessoas passando fome, pessoas na miséria, quantas pessoas estão sendo injustiçadas, quantas pessoas não sofrem por calúnias, e de repente a gente gostaria de apressar Deus resolva isso, fulmine os que não prestam. Jesus está questionando como nós interpretamos a ação de Deus. De um lado, esse texto é para dizer que as nossas orações chegam a Deus. Deus é atento às nossas preces. Deus é atento ao nosso clamor. Assim, diz Jesus, se esse juiz iníquo atendeu, quanto mais Deus atenderia. Mas então por que Deus não age? Por várias razões. Uma delas, porque Deus respeita o tempo do ser humano. Antes de eu falar da liberdade, o tempo da maturidade do ser humano. Ao longo da história, a história da salvação, você acredita que Deus concordou com guerras, com povos dizimados, mesmo no Antigo Testamento? Não.
Mesmo aquela guerra, quando mataram os amalecitas, Deus não era favorável, mas era a compreensão que eles tinham. Deus respeita o ser humano, assim como respeita a natureza. Ora, se você for ver uma erva de jardim, ela dura pouco. Um milharal cresce rápido, dura pouco. Se você quer uma aroeira, dura mais. Cada um tem o seu tempo, e Deus respeita isso. Mas não quer dizer que Deus seja surdo, indiferente à necessidade que lhe é apresentada. Segundo, a liberdade pessoal e da humanidade. Veja, necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É o que nós precisamos compreender. Como que eu vou entender então os planos de Deus? Segunda leitura. Só vamos compreender quando nós estivermos em oração com Deus. Só vamos entender os planos de Deus se estivermos unidos a Ele. Como que se mantém unido? Rezando. E a segunda leitura, quando fala da Bíblia, não entendamos diferente, que a leitura bíblica é uma forma eficaz de rezar. E às vezes a gente esquece disso, porque a Bíblia é um diálogo de Deus conosco. Porque sempre nós achamos que oração é daqui para lá, mas não é diálogo. O diálogo pode partir de mim para o outro, ou do outro para mim. É impressionante essa perspectiva, porque a palavra de Deus é um diálogo começado de Deus em mim. Por isso a palavra de Deus instrui. Meus irmãos, batalhas existem, como a primeira leitura. Problemas nós temos, como a dessa viúva injustiçada. Como que nós podemos buscar discernimento, luz? Como nós podemos seguir fiéis sem desanimar, sem fraquejar? Escutar Deus. E nada melhor do que a palavra, porque a palavra instrui, a palavra corrige, a palavra educa, a palavra ensina a vivermos como homens perfeitos. Oração é um diálogo amoroso, frase de Santa Teresinha, meu para com Deus e de Deus para comigo. Precisamos compreender isso, e é na palavra, nessa leitura orante, nessa leitura de saborear, internalizar, que nós nos fortalecemos. Hoje a liturgia nos chama para a oração, mas vai dizer oração sempre, diz Jesus. Rezar sempre, eu não consigo rezar sempre. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dirigir, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que resolver problemas. Aí que entra a palavra. Rezar sempre é fazer tudo na vida, tendo antes consultado a Deus. É fazer tudo na vida discernido na sabedoria de Deus. Mas repito, como consequência, como que eu sei o que Deus quer? Palavra. A coisa se fecha. Não é que nós vamos nos trancar e todo mundo vai para o mosteiro por uma vida de eremita, mas é fazermos tudo, faxina da casa, é dirigirmos, é trabalhar 8 horas por dia, é ter que cuidar dos filhos, é ter que cuidar da casa, é ter que cuidar da esposa, é ter que fazer o que você tem que fazer, mas tudo sob a luz de Deus.
Isso é o rezar sempre. É não querer fazer momentos, mas uma continuidade em Deus. Filhos queridos, será que somos pessoas de oração? Nas nossas fraquezas, a quem socorremos? Nossos braços estão elevados em Deus? Segundo, será que somos persistentes como esta mulher? Persistentes. Mas a graça não veio, eu persisto. Mas eu não a consegui, eu insisto. Olha para a vida dos santos, quanta persistência em Deus. Sejamos persistentes no bem, sejamos persistentes na oração, sejamos persistentes na busca da iluminação em Deus. Se eu orar, se eu clamar,